A tão aguardada segunda temporada de Pacificador finalmente chegou ao fim. E nela tivemos muitas informações, muitas coisas novas, mas ao mesmo tempo eu quero fazer uma pergunta para vocês. Foi uma boa temporada? Foi tão excelente quanto a primeira temporada? Eu nem fiz roteiro para fazer esse vídeo. Eu vim aqui conversar com vocês e desabafar um pouco sobre esse sentimento que eu tô tendo, que é um sentimento muito confuso. Eu não sei se eu gostei, eu não sei se eu achei incrível ou se eu achei medíocre, sabe? Porque eu achei muito uma montanha russa, sabe, de qualidade nessa temporada, tanto das coisas que aconteceram, quanto as coisas que ficaram em aberto para acontecer, as coisas que poderiam ter acontecido, né? Algumas oportunidades perdidas. Então, eu quero saber o que você achou dessa segunda temporada, se você assistiu ela. Eu quero que você comente aqui embaixo, que você curta, compartilha, para a gente poder trocar essa ideia. Eu não vou nem fazer a abertura, eu quero falar logo do início dela. O início da segunda temporada de Pacificador parece que ela tem mais ligação com o filme do Superman do que com a própria primeira temporada. O filme do Superman parece um prequel, parece uma abertura para essa segunda temporada do Pacificador. O que não é uma coisa ruim, porque o filme do Superman, eu vou ser sincero para vocês, o filme do Superman ele não é ruim, mas eu não gostei do Superman. Ponto. Eu acho que simplifica bastante o meu sentimento sobre o filme do Superman. Acho que o James Gunn ele trabalha muito bem tanto com o lance da comédia com a ação. E eu acho que essa fusão que ele faz é muito boa. Só que pra mim não funcionou com o Superman. O Superman ali, ele me parecia fraco demais para ser o Superman. Não resolve nada, não fazia nada. Então, isso aí é uma outra história. Mas ali ficou aberto muitas coisas, né? A Gangue da Justiça, que aparece logo no primeiro episódio. Aparece uma vilã do Batman, né? A Coelho Branco. Enfim, a gente é apresentado a Agente Porto com o decorrer das temporadas, dos episódios. E a Agente Porto, nada mais nada menos, é uma segurança do Bruce Wayne nas HQs, que descobre que o Bruce Wayne é o Batman, né? Então, assim, a gente já tem ali bastante personagens. Então, assim, o que a gente espera? A gente espera um pouco mais de coisa. O Lex aparece mostrando pro Rick Flag como é ruim ter meta-humanos no mundo. Vamos falar um pouco agora sobre a Terra X. A Terra X ela é apresentada ali na série como uma contraparte da Terra que a gente vive. Ali, os alemães ganharam a Segunda Guerra Mundial, os nazistas, né, no caso, ganharam a Segunda Guerra Mundial, e eles dominam o mundo, né? A ideologia nazi domina o mundo inteiro, e os Estados Unidos é uma dessas principais potências. Ali temos o irmão do Chris, né, o pacificador, o pai dele e ele como grandes heróis, mas grandes heróis dessa nação nazista, dessa nação branca. A própria Argus ela tem uma pintura gigante de Hitler e livros de Mein Kampf nas mesas, como se fosse uma bíblia. É bem assustador, sabe? É uma parte que a Adebayo sai correndo de brancos enfurecidos, querendo aprisionar ela, por ela ser negra. E o próprio Judomaster, né, que é um asiático, um vietnamita baixinho, e ele mesmo revela que ele, além de baixinho, ele é budista e gay. Então ele é tudo que a representação nazista odeia. A própria Adebayo, né, que é uma mulher que, além de negra, ela também é gay, né? Ela tem um relacionamento lésbico com uma outra mulher, ela é casada com uma outra mulher. Elas estão ali em processo de separação, mas ela é lésbica, né? Então a gente tem um mundo que odeia esse tipo de pessoas. A Harkout, o Economos, eles passam desapercebidos nesse mundo. O próprio Chris, né, o pacificador, porque são pessoas brancas, né? Mas o resto não vai passar. E aí você tem toda essa estrutura e no final eles ainda revelam que na verdade o pai dele ali não é um nazista, é um cara que dentro do que ele pode, ele luta contra esse sistema opressor nazista. Só que ele é assassinado logo em seguida pelo vigilante. E aí ele sai daquela terra deixando apenas o irmão do Chris, né, vivo, que provavelmente vai ser um cara que vai tentar se vingar futuramente dele. Poderia ter sido mais explorada essa Terra X, porque ficou muito ali no núcleo da família dele. Tudo bem, é série do Pacificador, mas poderia ter aparecido, nem que fosse matéria de jornal, numa TV e tudo mais, relances de um Superman nazi,
de uma Liga da Justiça nazi, né? Uma Liga da Injustiça, uma Liga nazista, alguma coisa do tipo. E nada disso é apresentado. A gente fica muito. Ah, ele foi ali, viu a família dele, ficou. É, é uma dinâmica muito maneira, porque tem todo um trabalho psicológico ali. Caraca, ele matou ele mesmo naquela dimensão, sendo que na dimensão dele, no mundo dele, ele matou ele. Ele matou o pai dele, matou o irmão dele quando era criança. Ele mata ele mesmo, vê o pai dele, que é uma versão heroína, ser morto, e deixa o irmão dele igual ele, órfão. Tudo isso é muito interessante, mas a Terra X em si foi muito pouco explorada. Ela poderia ter sido muito mais explorada e eu achei isso um ponto fraco da série. Porque se você tem uma dimensão que, cara, nas HQs é pesado, já foi representado pela própria série da CW uma vez, como uma coisa grandiosa, você pegar um núcleozinho assim e apresentar, fica muito vazio. Você poderia ter apresentado mais coisas, mais heróis, anti-heróis, vilões, mostrar que os vilões na verdade são heróis, ou coisas do tipo, ter trabalhado um pouco disso e não foi trabalhar. Mas não foi ruim, é como eu tô falando pra vocês, foram chances desperdiçadas. O próprio Adrian Chase, né, que é o vigilante, ele é muito apagado nessa temporada. Ele vai ter a sua ação ali na Terra X, enfrentando os policiais, enfrentando o próprio irmão do Chris, o pai dele, que é ele que assassina o dragão, ali é o dragão azul, né? Mas ele fica muito de lado, o Chris trata ele mal por algum motivo que não tem explicação. A Adebayo e o Economos, a Adebayo tá tentando ali entrar naquele mundo de espionagem. Uma das coisas que eu mais gostei dessa temporada da Adebayo foi ela ter largado de mão aquela mulher dela. Eu acho que ela merece alguém que entenda ela. E aquela mulher dela não tava entendendo, não conseguia. Poxa, e ela tem uma fala muito estranha. Ela fala assim: Nossa, nossos planos de morar em Gotham. Esses são seus planos? É tipo, você mora no Rio de Janeiro, o seu plano é morar em Belfort Roxo? Entende? Não casa. Ela parece ser uma pessoa sem ambição, enquanto a Adebayo é ambiciosa. E a gente sabe que casais assim tendem ao fracasso, tendem a não dar certo. No final ali ela tem uma conversa com a mulher e fala: vou abrir mão aqui do nosso relacionamento, não porque eu não te amo, mas porque a gente não vai dar certo. E é assim que tem que ser. Isso foi muito bem trabalhado dentro da Adebayo. E ela pegar todo aquele dinheiro que o Adrian Chase, o vigilante, né, prendeu de corruptos, ladrões e traficantes e tudo mais, e pegar aquele dinheiro e abrir a própria agência dela, no final foi muito legal. O Economist, acho que foi um personagem muito bem trabalhado nessa temporada. Ele é um personagem que ele é medroso, ele não tem nenhuma, a não ser a inteligência, e é demonstrado que ele é muito inteligente. Eu acho que aos 12 ou 14 anos, uma coisa assim, ele invade o sistema do Pentágono, por isso que ele trabalha para o governo faz questão de que ele trabalhe para ele. Então, o Economist, sim, ele foi muito bem retratado nisso aí, até pelo fato dele ter sido um bom amigo pro Chris e ter ajudado ele. Mas a personagem que eu mais gostei nessa série foi a esposa do James Gunn, a agente Haircount. Eu acho que todo o sentimento que é trabalhado nela ali, onde ela é totalmente proibida de trabalhar, graças a Amanda Waller, né, que fez todo mundo não empregar mais ela como um detetive. Ou seja, a única coisa que ela sabia fazer, que ela era boa, anos de serviços dados aos Estados Unidos, principalmente, jogados no lixo. E aí a gente também tem uma surpresa, que na verdade ela é o Rick Flag Jr., né, no caso. Tinha um caso, então, tipo assim, o Rick Flag Jr. foi assassinado pelo pacificador, que é apaixonado por ela e ela acaba criando sentimentos pelo pacificador. Isso fica muito nítido. E aí, cara, imagina isso, você se apaixonar pelo cara que matou alguém que era além de seu amigo. Dá pra ver que ela estava apaixonada por ele. Essa cena, inclusive, é bem surpreendente, né? Mas explica muita coisa dela sempre tá. Não é só por ela, é pelo que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, ela entende que o pacificador matou o Rick Flag a mando da Amanda Waller. Ou seja, ela entende, né? Ela entende muito bem o que aconteceu ali. Ela não leva. Ela tenta, pelo menos, não levar aquilo pro lado pessoal.
toda a história dela e até a manipulação do Rick Flag em cima dela e tudo mais, toda a história dela é muito bem trabalhada. Todos os sentimentos, a história pessoal, os sentimentos pessoais também, né, pelo próprio Chris. Então, assim, tudo isso aí é muito bem trabalhado. A segunda temporada, ela é bem feita. O Wiggly é revelado como um ser, uma águia que é a águia primária, se eu não me engano o nome. Ele é uma águia com superpoderes. E isso explica até muita coisa. A obediência que ele tem pelo Chris, a inteligência dele, até a força dele. Só que ele é apresentado como isso e acabou. Você não tem uma exploração dentro disso aí. Ou seja, ele é uma águia primária, ele é um ser poderoso e acabou. A Terra X aparece, a família dele tá lá, eles fogem e acabou. Você tá entendendo? É tudo muito pouco explorado. As histórias pessoais até são bem exploradas de cada personagem, tirando do Vigilante. Mas as histórias gerais não são bem exploradas. O Rick Flag, por exemplo, parece que ele tá tramando tudo a mando da Argus, para o melhor da Argus, para o melhor dos Estados Unidos, e na verdade ele só tá trabalhando para poder ferrar o Chris, para ter uma vingança pessoal pela morte do filho dele. Então, assim, no final, no último episódio, eles vão explorar outras terras, e é uma exploração tão idiota, tem hora, que dá raiva. Porque eles entram numa terra de docinhos lá, aí tem uns bichinhos, mata um. Ele entra numa terra que é um buraco negro, mata outro. Ele entra numa terra que tem, sei lá, cabeças de bicho, não sei o que, morre mais um, morre mais um. E aí eles acham uma terra igual a nossa e o Rick Flag vem com uma porcaria de um plano de falar que aquele planeta vai ser um planeta prisão para meta-humanos. Ou seja, ele não estava trabalhando nem a mão da Argus, ele estava trabalhando a mão do Lex Luthor, tá ligado? Quando foi que ele virou essa casaca, a gente não entendeu. E as pessoas morrendo e ele rindo pelas explorações. O personagem, ele virou aquele personagem que era centrado, um herói. Chegava a ser um herói americano, né? E de repente era um explorador filho da puta. Não dá pra entender. De repente ele é um capanga do Lex Luthor que só tá procurando um planeta para aprisionar meta-humanos. E de repente ele vira um cara preconceituoso de meta-humanos, sendo que ele tá tendo um caso com a Bordô, que é uma meta-humana, né? Ou pelo menos uma ciborgue ela é, né? Então, assim, humana ela não é mais. É muito, muito esquisito isso aí. E aí, no final, ele só larga o Chris lá. Ele sequestra o Chris, né? O pacificador, larga ele lá nesse planeta e fala que isso é pelo Rick Flag Jr. Existe uma teoria de que esse planeta, na verdade, ele é um planeta do Darkseid, né? Onde o Darkseid larga parademônios e outras coisas. Se eu não me engano, isso tem até nas HQs. Não é uma prisão, é um campo de treinamento para esses parademônios e por aí. E provavelmente isso tem alguma ligação com o próximo filme do Superman ou com algum filme dos Novos Deuses, ou alguma coisa do tipo. Olha, se fosse dar uma nota para essa temporada, eu daria 7 para ela passar. Porque, como eu falei, ela apresenta ótimas coisas. Ela apresenta a Terra X, ela apresenta a Wiggly como um ser superior. As histórias pessoais de cada um eu acho que são bem representadas, sim, tirando do Vigilante. E, pô, eu não sei se eles quiseram apagar um pouco o Vigilante para. Porque o Vigilante ele ganhou um destaque na primeira temporada. A gente se apegou ao personagem não só por ele ser engraçado, mas também por ele ser foda, né? Ele ser um cara que resolve o problema. Ele entra na cadeia na primeira temporada, quebra 3 nazistas na porrada e sai da cadeia. Então, assim, você dá uma apagada nesse cara para o pacificador se destacar, eu tô entendendo que foi isso. Tipo assim, vamos dar destaque ele no personagem, nesse personagem no episódio 7 ali, mas só. E fica por isso mesmo. Ele é desprezado pelo pacificador por algum motivo que não tem nem explicação. Mas é como eu falei, há algumas coisas que poderiam ter trabalhado mais. O James Gunn poderia ter trabalhado mais e não trabalhou. Eu acho que a pior coisa pra mim que aconteceu nessa temporada foi a Agente Flurry, que tinha a cegueira aviária, onde ele, em vez de enxergar o Wiggly como uma águia, ele enxergava como um papagaio, como um pato. E ele fazia piadas toda hora piadas sem graça, inclusive no último episódio.
Então, se, pô, eles podiam ter matado esse personagem em alguma daquelas portas, porque é muito ruim. É muito ruim. Mas no final ele ainda. A Adebayo abre uma agência de espionagem. Todos eles vão trabalhar junto. Eles largam Argos, largam os trabalhos dele, vão trabalhar juntos ali. E o agente Flurry e a Bordeaux estão junto com eles. O Judomaster também. Termina ele junto, mas poderia ter explorado um pouco mais. Acho que a agência Checkmate, alguma coisa do tipo. Poderiam ter explorado um pouco mais. Foi pouco explorado, na minha opinião. Eu queria ter visto mais da Terra X, queria ter visto mais sobre o Eagle, queria ter visto mais sobre o Rick Flag, né, sobre a Argus, mas não vi. Então, assim, por isso que eu tô falando, se tivesse que passar de ano, dava uma nota 7 só pra passar, pra gente ir pra terceira temporada. Coisas ficaram abertas pra terceira temporada, talvez a vingança do irmão do Pacificador, talvez agora uma ligação aí com o filme do Superman ou com Novos Deuses naquela terra ali. Mas, por exemplo, poderia ter aparecido um Besouro Azul, poderia ter aparecido um Gladiador Dourado, que o James Gunn tá prometendo por aí. Não apareceu ninguém, só apareceu o Gangue da Justiça no início, só pra fazer uma ligação com o filme do Superman. Nem o Superman aparece, então, pouco explorado. Mas é legal, é uma série boa, né? A segunda temporada não foi ruim, ela só foi pouco explorada. E vocês, o que vocês acharam dessa segunda temporada? Comenta aqui. E se você puder também, para me ajudar, curte e compartilha. Muito obrigado por estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Valeu!